E aí galera, eu sou a Dani Braz, eu tô aqui para mais um vídeo e hoje com uma notícia boa para vocês. No último domingo teve eleições do PT em todo o Brasil e aqui em Cascavel eu fui eleita a presidenta municipal do partido. Então eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, aproveitar esse momento e falar o porquê que eu me filiei no PT, quais os motivos que para mim são importantes que me fizeram me filiar ao PT. Treze motivos para ser petista. Primeiro a gente precisa falar de como surgiu o PT. Você já pensou como é que os partidos são fundados? No Brasil hoje a gente tem 35 partidos. Se você for pesquisar, a maioria deles foi criado assim. Um grupo de homens poderosos e ricos se reuniram e resolveram criar um partido para defender os interesses deles próprios. No caso do PT, foi muito diferente. Na década de 80, você tinha 3 grandes grupos organizados combatendo a ditadura militar. Esses grupos se reuniram e resolveram fundar um partido para defender os trabalhadores e uma sociedade mais justa. Esses grupos eram os marxistas, intelectuais da academia e que lutaram em partidos comunistas, os setores progressistas da Igreja Católica e o movimento sindical, sobretudo o movimento sindical de São Paulo. Com tanta gente de origens diferentes, mas com o mesmo projeto social para o Brasil, nasce o PT. Essa experiência foi tão inovadora que chamou a atenção de muitos estudiosos, ao ponto de hoje o PT ser o partido mais estudado no Brasil, e ao ponto de historiadores britânicos como Perry Anderson dizer que a experiência petista foi a única de um partido de massa formado por trabalhadores em toda a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Para manter todo esse povo unido e garantir que todo mundo tivesse direito a participar dentro do partido, o PT criou uma série de regras e instrumentos para que a participação fosse de todos os filiados. A exemplo do PED, que é o processo de eleições direta, onde eu fui eleita presidente e onde todos os filiados com mais de um ano de filiação podem votar nos seus dirigentes municipal, estadual e nacional. O PT foi criado com a proposta de não só ser um partido que representasse a classe trabalhadora, mas que também fosse construído pelos próprios trabalhadores. Para possibilitar isso, ele criou os núcleos de base. Os núcleos de base são uma forma dos trabalhadores se reunirem nos seus locais de moradia ou no seu local de trabalho para discutir os problemas da cidade e levar essas demandas até o partido. O PT foi o primeiro partido a instituir a paridade de gênero. Isso significa que em todos os espaços de decisão do partido, nos colegiados, nos diretórios, é preciso que hajam 50% de homens e 50% de mulheres. É óbvio que isso não é suficiente para a gente romper com o machismo, que ainda está tão presente na política, mas já é um passo muito importante. O PT é um dos poucos partidos a garantir que 20% das vagas nos diretórios municipais, estaduais e nacional sejam formados por jovens. Além disso, ele garante autonomia à nossa juventude dentro do partido. Isso significa, na prática, que as políticas que a gente defende, que os secretários de juventude são definidos por nós mesmos, dentro das instâncias partidárias, em congressos com a nossa cara e com a nossa galera. O PT considera que as desigualdades sociais são fruto de um sistema econômico injusto. Por isso a gente não luta só para eleger representantes, a gente luta para transformar a sociedade em um lugar mais justo para todos. Se você quer saber um pouco mais desse nosso projeto, procura aí no Google, Socialismo Petista, e você vai ver do que se trata. Mas para nós do PT, não existe socialismo sem democracia. É por isso que, além da participação interna, o PT criou muitos mecanismos para que a política realmente fosse uma coisa democrática. A exemplo dos conselhos e do orçamento participativo. Aqui em Cascavel, por exemplo, a gente já teve a experiência do orçamento participativo e ela foi fantástica. Nós defendemos que a educação não pode ser um privilégio para poucos. Ela precisa ser um direito e uma chance para todos, em especial para os filhos dos trabalhadores, porque só assim eles vão conseguir romper com o ciclo da pobreza e ter melhores condições de vida. É com base nisso que a gente criou e defendeu os programas como o ProUni, o FIES, o Pronatec e as cotas por renda salarial. O PT também defende uma das bandeiras mais importantes do movimento negro, que são as cotas raciais. As cotas servem para pagar uma dívida histórica que toda a sociedade brasileira tem com a população negra. Antes dela, apenas 2,2% dos pardos e 1,8% de negros tinham concluído a universidade no Brasil. Com as cotas, esse número subiu para 11% de pardos e 8,8% de negros. Ainda é muito pouco, já que a população negra constitui 53%
de toda a população brasileira, mas já é um grande avanço. Nós defendemos que a cultura é um direito básico de todo cidadão e por isso as políticas públicas voltadas para a cultura precisam ter o objetivo de torná-la acessível, de torná-la algo presente na vida de todo mundo. O PT procurou fazer isso com uma série de coisas, a exemplo dos pontos de cultura que foram espalhados por todo o Brasil, a exemplo do Vale Cultura e tantas outras iniciativas que a gente procurou fazer para valorizar a nossa cultura e a nossa arte. Quem de vocês aí já passou fome? Pois é, o companheiro Lula e muitos outros companheiros do partido já passaram por isso. E por entender que nenhum ser humano da Terra merece passar por uma situação dessa, em que a sua dignidade, a sua humanidade é esmagada, é que o PT teve como prioridade combater a fome e a miséria. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a miséria extrema foi reduzida em 75% nos governos petistas. E o último motivo pelo qual eu me apaixonei pelo PT é depois de ver nos olhos de tantos trabalhadores, de tantas trabalhadoras, o orgulho e a admiração que eles têm para o nosso partido. E hoje eu sei que por mais que tentem destruir o PT, não dá para parar um Brasil quando ele quer cantar. Pessoal, se inscreva no canal se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Se você tiver um tema para sugerir para o canal, sugere para mim. E você, se você não gosta do PT, se você tem raiva do PT, abre seu coração para mim. Vamos discutir sobre isso? Vamos resolver esse problema? Vamos?